Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão e amada irmã, é uma alegria imensa estar aqui com você. Nós iremos fazer 40 pregações, ou seja, o nosso retiro quaresmal acontecerá através deste livro, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, do Cardeal Sará. Um livro muito profundo e eu tenho certeza que vocês irão perceber isto, a profundidade deste livro. Eu quero já começar a meditar com você e você vai entender a importância do silêncio para a vida espiritual. Então escuta o que eu estou te falando. Você vai entender a importância do silêncio para a vida espiritual. Romano Guardini, ele diz assim: as grandes coisas se realizam no silêncio. As grandes coisas se realizam no silêncio. Não no barulho, mas na clareza do olhar interior, no movimento discreto da decisão, nos sacrifícios e vitórias ocultas, quando o amor toca o coração e a ação solicita um espírito livre. As potências do silêncio são potências realmente fortes. Queremos aplicar nossa atenção ao evento mais oculto, mais silencioso, cujas fontes secretas se perdem em Deus, inacessíveis aos olhares humanos. Então olha que bonito, as grandes coisas se realizam no silêncio. Se nós pararmos para pensar, isso é uma realidade. As grandes coisas acontecem no silêncio. No livro A Voz da Cartucha, Dom Agostinho escreve com precisão que a solidão e o silêncio são hóspedes da alma. A solidão e o silêncio são hóspedes da alma. Se a alma os possui, os leva consigo a todos os lugares. A alma que não os tem, não encontrará em lugar algum. Para entrar em silêncio, não é suficiente parar o movimento dos lábios e o movimento dos pensamentos. Aqui temos uma coisa importante. Quando nós falamos silêncio, não é simplesmente parar de falar. Nem todo mundo que parou de falar está em silêncio. Então, o silêncio é muito mais profundo. Veja, quando nós falamos de silêncio, nós estamos falando daquilo que te coloca em conexão com Deus. Quando nós falamos de silêncio aqui, nós estamos falando de algo onde você vai se conectar com Deus, você vai estar pronto para ouvir a Deus. Então é uma realidade especial, não é simplesmente fechar a boca. Repito, nem todo mundo que fecha a boca sabe fazer silêncio. Vamos falar aqui de um silêncio que te traz paz. Vamos falar aqui de um silêncio que te conecta com Deus, de um silêncio que te conecta com você mesmo, de um silêncio que te conecta com Deus, de um silêncio que te conecta com as pessoas. A única forma de um bom relacionamento com Deus, comigo mesmo e com as pessoas é através do silêncio. Calar-se é uma condição do silêncio, mas não é
o silêncio. O silêncio é uma palavra, o silêncio é um pensamento. É uma palavra e um pensamento em que se concentram todas as palavras e todos os pensamentos. Como entender esta bela ideia de Agostinho? Pergunta Nicolas para o cardeal Sará. E o cardeal Sará agora vai responder. Preste atenção. Nisso há uma grande pergunta. Como o homem realmente pode ser a imagem de Deus? Como o homem pode ser realmente a imagem de Deus? E veja, eu já peço para você abrir a sua Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Livro do Gênesis, capítulo 1, aliás, capítulo 1, versículo 26 e depois o versículo 27. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E depois versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Homem e mulher, à imagem e semelhança de Deus. Então o cardeal, ele pergunta: como o homem realmente pode ser a imagem de Deus? Ele deve entrar no silêncio. Então preste atenção, você deve entrar no silêncio. Ninguém vai entrar no silêncio se não quer silêncio. Ninguém vai entrar nessa vida de espiritual, nessa vida de espiritualidade se não quer. Veja, é preciso querer entrar no silêncio. É preciso querer adentrar neste espaço onde eu me conecto comigo mesmo, onde eu me conecto com Deus e onde eu me conecto com as pessoas. Eu preciso entrar no silêncio. Revestindo-se de silêncio, como o próprio Deus habita em um grande silêncio, o homem está perto do céu. Olha, gente, olha que bonito isso. Quando você adentra o silêncio, você está perto do céu. Ou melhor, ele deixa Deus se manifestar nele. O silêncio abre espaço para Deus falar. O silêncio abre espaço para Deus agir. O silêncio abre espaço para Deus na nossa vida. Só encontramos Deus no silêncio interno onde Ele mora. Olha o que o cardeal Sará está falando. Deus mora no silêncio. Deus não mora no barulho. Deus não mora na confusão. Deus mora no silêncio. O Senhor já ouviu a voz de Deus como está ouvindo a minha? A pergunta é, você já ouviu a voz de Deus como você está escutando a minha? Obviamente não. E sabe por que você nunca escutou a voz de Deus como você está escutando a minha? Porque a voz de Deus é silenciosa. Gente, isso aqui é um dado importantíssimo. A voz de Deus é silenciosa. Portanto, eu só consigo escutar a voz de Deus se eu fizer silêncio. Na verdade, também o homem deve tender a se tornar silêncio. Eu devo amar o silêncio, eu devo gostar do silêncio, eu devo me aproximar do silêncio. Ao viver com e no Deus silencioso, devemos nos tornar a nós mesmos silenciosos. Gente, é tão importante se tornar silencioso. Eu vou contar um pouquinho para você agora da minha experiência quando eu entrei no convento. Hoje eu tenho 38 anos, eu entrei no convento com 18 anos de idade. E para mim,
foi bastante impactante quando eu comecei a me deparar com o silêncio dentro da vida religiosa. Claro que o que agora eu vou partilhar é um contexto meu, é um contexto de vida religiosa. Não é um contexto de família, não é um contexto para sua casa, mas é um contexto para mim e que sou religioso. Então, quando eu entrei no convento, eu fui aprendendo a fazer silêncio. Por quê? O que acontecia? Quando os frades acordavam, a gente era orientado a não falar nada com ninguém. Então, no convento não é assim, já sai todo mundo acordando e se encontrando no corredor e bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não, a gente era orientado a ir para a capela todo mundo em silêncio. Então, você imagina, a gente acordava, aí todo mundo ia para a capela em silêncio. Lá todos fazíamos as nossas orações. Depois a gente ficava diante do Santíssimo Sacramento 1 hora em silêncio. Em silêncio. Cada um fazendo a sua oração, cada um conversando com Deus. E ok. Depois era a hora do café da manhã. E nós tomávamos café da manhã juntos, tomamos café da manhã juntos, só que também éramos orientados a fazer esse café da manhã em silêncio. Então veja o choque para mim. Eu era um jovem, 18 anos de idade, acostumado ao barulho, acostumado à agitação, acostumado a falar, a conversar. De repente, eu começo a entrar nessa dinâmica de silêncio. Tomar café da manhã em silêncio. Se eu precisasse de uma faca, eu tinha que apontar e o Frei passava aquela faca para mim. Depois, nós iríamos para o nosso momento de trabalho. E também na hora de trabalho, éramos orientados a fazermos silêncio. Só falar com o outro se fosse necessário por causa do trabalho. Então, se você imaginar, eu estou agora narrando para você que nós éramos convidados até meio-dia a ficarmos em silêncio. Depois, a gente se reunia na capela para orar novamente. Logo depois, o almoço também em silêncio. E aí, depois do almoço, a gente tinha um momento fraterno, onde todos os freis se reuniam e agora sim a gente pode conversar, a gente pode falar. E aí chegou o momento fraterno, de a gente bater papo, de a gente conversar, perguntar como o irmão está, as novidades, isso e aquilo. E era um momento de brincadeira, um momento de fraternidade. E eu não vou contar o resto do dia, mas depois nós adentrávamos no silêncio de novo e teria o momento certo de fraternidade mais uma vez. Por que eu estou contando tudo isso? Porque isso me ajudou a entender a importância do silêncio. Naquele café da manhã, quando eu não falava com meus irmãos, na verdade, eu estava entrando em contato com Deus. Eu estava ouvindo a voz de Deus, até mesmo no café da manhã. Naquele trabalho onde eu não falava com ninguém, capinando, fazendo alguma coisa que foi me pedido, naquele momento eu ouvi a voz de Deus, porque eu era convidado a fazer silêncio. E aquele silêncio Deus falava comigo no café da manhã, no trabalho. O silêncio então ia nos predispondo a ouvir a voz de Deus. Então hoje eu louvo a Deus, porque o convento me ensinou o valor do silêncio, a importância do silêncio. Então, como é importante a gente amar o silêncio, a gente gostar do silêncio, a gente fazermos coisas em silêncio. Isso traz paz para a nossa alma, isso traz paz para o nosso coração. Veja, eu digo para você que esta era a minha vida. É claro que eu não estou propondo isso para você na sua vida de família, tomar café em silêncio, almoçar em silêncio, não. Mas o que eu quero propor é que você comece a amar o silêncio. Eu quero propor que você comece a gostar do silêncio e a procurar este momento de silêncio, porque o silêncio vai te trazer paz, o silêncio vai te trazer harmonia.
O silêncio vai fazer você ouvir a voz de Deus. Ao viver com e no Deus silencioso, devemos nós mesmos nos tornarmos silenciosos. Em seu livro Quero Ver a Deus, o Frei Beato Maria Eugênio escreve: para o homem espiritual que provou Deus, o silêncio e Deus parecem se identificar. Pois Deus fala no silêncio e só o silêncio parece poder expressar a Deus. Além disso, para reencontrar Deus, onde o homem poderia ir senão nas profundezas mais silenciosas de si mesmo, nas regiões tão ocultas que nada pode perturbá-las? Quando alcança ele, zelosamente preserva esse silêncio que Deus dá. Ele o defende de toda agitação, mesmo a de suas próprias potências. Olha que bonito. Para reencontrar Deus, onde o homem poderia ir senão nas profundezas mais silenciosas de si mesmo. Então, onde você vai encontrar Deus? Você pode encontrar Deus de diversas formas. Você pode encontrar Deus no irmão, você pode encontrar Deus no Santíssimo Sacramento. Mas uma das formas lindas de encontrar Deus é no silêncio que habita dentro de você. No silêncio que habita dentro de você, você pode encontrar Deus. No coração do homem há um silêncio inato, porque Deus habita o mais íntimo de cada pessoa. Olha que bonito isso. Deus habita você. Deus habita você. Aliás, vamos abrir essa passagem que prova isso. Você pode abrir aí sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Gente, olha que palavra linda. A palavra de Deus está provando para mim, está provando para você, de que Deus mora em mim. Deus mora em você. Deus mora em você. Então, preste atenção, no coração do homem há um silêncio inato, porque Deus habita o mais íntimo de cada pessoa. Deus está em silêncio, Deus está em silêncio, e este silêncio divino habita o homem. Em Deus estamos inseparavelmente ligados ao silêncio. A igreja pode afirmar que a humanidade é filha de um Deus silencioso, pois os homens são filhos do silêncio. Então, onde que você vai encontrar Deus? Dentro de você, no mais profundo silêncio que habita você, você pode encontrar Deus. À medida que nós fomos evoluindo na nossa meditação, você vai perceber que todos os homens de Deus buscavam o silêncio. Você pode ler a Bíblia e você vai ver que Moisés buscava o silêncio, Elias buscava o silêncio, João Batista buscava silêncio. Todos os homens de Deus da Sagrada Escritura buscavam o silêncio. Deus nos sustém e vivemos com Ele a todo instante guardando o silêncio. Nada é melhor para descobrir a Deus que o seu silêncio inscrito no centro de nosso ser.
Se não cultivarmos esse silêncio, como encontrar Deus? Então a pessoa que diz, mas eu não quero silêncio, eu gosto do barulho, eu gosto da agitação, eu gosto da confusão, eu gosto de falar o dia inteiro, eu não gosto de silêncio não, eu gosto de TV ligada, eu gosto de som ligado, eu gosto de falar o dia inteiro, esse negócio de silêncio não é para mim não. Mas como vamos encontrar Deus sem silêncio? Como que Deus vai falar com você sem silêncio? O homem gosta de viajar, o homem gosta de criar, o homem gosta de fazer grandes descobertas, mas permanece fora de si mesmo, longe de Deus que está silenciosamente em sua alma. Quero lembrar quão importante é cultivar o silêncio para estar verdadeiramente com Deus. Veja que essa palavra é importante, cultivar o silêncio. Então, muitas vezes você está fora de si mesmo. Então, a sua vida é só coisas que te colocam para fora de si mesmo. Não que você não possa viajar, não que você não possa fazer isso, não possa fazer aquilo, não é isso. Agora, o problema é quando o ser humano só vive disto. O problema é quando o ser humano só vive de divertimento. O problema é quando o ser humano só quer viver de entretenimento. E o ser humano, ou seja, todo entretenimento ele vai te colocando para fora de você mesmo. Um grande filósofo chamado Blaise Pascal, era isso que ele dizia: o homem tem medo de si mesmo e para fugir de si mesmo ele busca o divertimento. O divertimento é como se fosse uma fuga de si mesmo. O divertimento é como se fosse uma fuga de você, para você encontrar a você mesmo e encontrar a Deus. Por que muita gente não gosta do silêncio? Muita gente não gosta do silêncio porque o silêncio faz a gente encontrar a gente mesmo. O silêncio faz a gente encontrar as nossas fraquezas, o silêncio faz a gente encontrar os nossos pecados. Não é fácil silenciar. Se eu te colocar num lugar retirado, longe de tudo e de todos, tirar o celular da sua mão, tirar o Wi-Fi da sua mão e falar para você assim, olha, você vai ficar aí 3 dias em silêncio e colocar somente uma Bíblia na sua mão para você ouvir a voz de Deus, você vai ver o tanto que você vai passar apuros e vai ficar inquieto, porque nós somos acostumados a fazer, e nós temos dificuldade simplesmente de fazer silêncio e escutar. Servindo-se do livro do Deuteronômio, que diz que não é atravessando o mar que encontramos a Deus, pois Ele está em nosso coração. São Paulo explica, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para reconduzir Cristo dentre os mortos, que ela, a justiça que vem da fé, diz então, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, porque se confessas com a tua boca que Jesus é o Senhor e crês em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então vamos lá, abra a sua Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo de 12 a 14. Deuteronômio 30, de 12 a 14. Ele não está nos céus para que digas, quem subirá ao céu para nolo buscar e nolo fazer ouvir para que observemos? Não está tampouco do outro lado do mar para que digas, quem atravessará o mar para nolo buscar e nolo fazer ouvir para que o observemos? Versículo 15. Olha, que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte
com o mal. Aliás, versículo 14, mas essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumprir. Então Deus está longe de você? Não. Deus está no teu coração. Deus está perto de ti. O problema é que a gente não para escutar este Deus que está aqui, perto de mim. Qualquer pessoa muito importante deste mundo, preste atenção nisso, qualquer pessoa muito importante deste mundo, para você conseguir falar com ela, você no mínimo tem que marcar hora, tem que marcar audiência. Talvez você consiga falar com essa pessoa. Se essa pessoa for muito requisitada, você entra numa lista de espera, você entra no tempo daquela pessoa e talvez você nunca consiga falar com aquela pessoa, uma pessoa humana, uma pessoa desta terra. Deus, que é maior do que todos, Ele é totalmente acessível a você. E você não precisa marcar hora. E você não precisa ver como é que está a agenda dele. Deus está totalmente acessível a você a todo instante, a toda hora. Mas aonde ele mora? O Deuteronômio está perguntando aonde é que ele mora. Ele mora lá no céu. Quem subirá ao céu para não-lo buscar? Não, ele mora do outro lado do mar. Então, mas quem vai conseguir chegar lá do outro do mar? Não, essa palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Deus está perto de ti, Ele está no teu coração. Então bastaria que você fechasse teus olhos, que você entrasse dentro de você e buscasse o Deus que habita dentro de você. Isso é lindo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo de 6 a 9. Romanos, capítulo 10, versículo de 6 a 9. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto o Criador. Então eu preciso subir ao céu para buscar o meu Criador? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos? Quem diz ela afinal? Que diz ela afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Deus está contigo. Voltemos ao livro. Mediante a Sagrada Escritura, ouvida, ruminada em silêncio, as graças divinas se derramam sobre o homem. Frei, mas qual é a melhor forma de eu escutar a Deus? Eu não consigo escutar a Deus. Aqui está a grande e a melhor forma de escutar a Deus. Você crê que essa palavra é de Cristo? Eu creio que essa palavra é de Deus. Essa palavra não é de homens. Deus se utilizou de homens para escrever, mas essa palavra não é de homens, essa palavra é de Deus. Portanto, a melhor forma de você escutar a Deus é quando você rumina esta palavra. É quando você se dedica a esta palavra. É quando você deixa essa palavra falar com você. Então, quantos de nós já não estamos mais encontrando espaço para ler a palavra? Não estamos encontrando espaço para ler a palavra. Estamos cada vez mais desconexos da palavra. Por quê? Porque talvez entrou outras coisas no lugar. Agora eu leio muito e-mail, agora eu leio muito WhatsApp, agora eu acesso muito rede social, mas o contato com a palavra é pouco. E eu quero que você entenda que o contato com a palavra na sua vida precisa aumentar. Porque é aqui que Deus fala, meu irmão, minha irmã, é aqui que Deus fala, é aqui que Deus fala, é aqui que Deus fala. Hoje nós rezamos o rosário na madrugada, o tanto que Deus nos falou com essa palavra.
Queremos ouvir Deus, mas não vamos aonde Deus fala conosco. Deus quer falar com você através da sua palavra. É na fé e não percorrendo países remotos ou atravessando mares, continentes que podemos encontrar e contemplar Deus. Então olha que bonito, para você encontrar Deus, você não precisa viajar para tal país. Para encontrar Deus, você não precisa fazer isso ou aquilo. Para encontrar Deus, você precisa na fé entrar dentro de você. Na verdade, será prescrutando por longas horas as Escrituras. Então, será que a gente passa longas horas aqui, prescrutando as Escrituras? Fala comigo, Senhor. Me revela o que esta palavra quer dizer para mim. Então, prescrutando por longas horas as Escrituras, depois de ter resistido a todos os ataques do príncipe deste mundo, que chegaremos a Deus. E o príncipe deste mundo, que é o diabo, ele não quer que você escute a palavra. Você lembra de Jesus no deserto? Quem apareceu para tentar Jesus? O demônio. E o demônio, para tentar Jesus, usa da palavra. E por que o diabo usa da palavra? Porque o diabo quer que você não compreenda a palavra. O diabo, ele quer desvirtuar a palavra. O diabo, ele quer colocar desentendimento na palavra, complicação na palavra. O diabo quer que você compreenda errado a palavra. O diabo quer que você leia e não compreenda. Porque se você ler, se você compreender e se você começar a viver, você expulsa o diabo da tua vida. Dom Agostinho não se enganou ao dizer que os homens não encontram em nenhum outro lugar aquilo que têm em si mesmos. Se o silêncio não habita o homem, e se a solidão não é um estado que ele se deixa moldar, a criatura está privada de Deus. Não há lugar no mundo onde Deus esteja mais presente do que no coração humano. Não há lugar no mundo onde Deus esteja mais presente do que no coração humano. O coração realmente é a morada de Deus, o templo do silêncio. Ah, meu irmão, minha irmã, Deus está em sua criação, sim. Deus está em toda parte, Deus é Deus. Então nós podemos sim perceber Deus na sua criação, nas árvores, nas águas, nos pássaros. Nós podemos perceber Deus em tudo isso, mas onde Deus está presente de forma extraordinária no coração do homem. No coração do homem. O coração realmente é a morada de Deus. O coração do homem é o templo do silêncio. É o lugar onde Deus habita. É o lugar onde Deus mora. Nenhum profeta jamais reencontrou com Deus sem se retirar no silêncio e na solidão. Nenhum profeta. Nenhum profeta, ele encontrou Deus sem se retirar para a solidão, sem se retirar para o silêncio. E olha, louvado seja Deus, porque é isso que você vai fazer durante esses 40 dias. Você vai se retirar para o silêncio, você vai se retirar para o deserto. E as madrugadas serão deserto para você. E as madrugadas serão lugares de silêncio para você. A sua vizinhança dorme. Pessoas, às vezes, dentro da sua casa dormem. O seu celular, ninguém te manda mensagem nesse horário. Moisés, Elias e João Batista reencontraram a Deus no imenso silêncio do deserto. Não falo unicamente de solidão ou de isolamento geográfico, mas de um estado interior. E veja, quando nós falamos deserto, é um estado interior. Não significa você simplesmente ir para o deserto.
Então não é ir para o deserto físico, é realizar um deserto interior, é você entender que é um estado interior. Então não basta calar-se, é preciso tornar-se silêncio, abrir espaço para Deus falar. No entanto, antes mesmo do deserto, da solidão e do silêncio, Deus já está presente no homem. Está ficando claro isto? Deus está presente em você. Deus quer se encontrar com você. Deus quer falar contigo. No silêncio do teu coração. O verdadeiro deserto, então, está dentro de nós. O verdadeiro deserto está dentro de nós, em nossa alma. Eu li para vocês hoje no Rosário da Madrugada, Oséias. Se você quiser, abra aí de novo, Oséias, capítulo 2, versículo 16. Oséias, capítulo 2, versículo 16. Por isso a atrairei, a conduzirei ao deserto. A conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. É preciso que você entre no deserto. É preciso que você entre dentro de si mesmo. É preciso que você entre neste estado interior onde Deus consegue falar com você. É preciso. Por isso a atrairei, a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. Fortalecidos por esse conhecimento, podemos compreender que o silêncio é indispensável para encontrar Deus. O Pai espera seus filhos em seus próprios corações. Deus está te esperando dentro de você mesmo. Então, quando a palavra de Deus, e mais uma vez eu peço, abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto. Entenda esse quarto também não como lugar físico. Pode ser um lugar físico, mas entenda o teu quarto como o teu coração. Então preste atenção, quando orares, entra no teu quarto, entra no deserto, entra no teu coração, fecha a porta ao mundo, fecha a porta à agitação deste mundo, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. É preciso sair do tumulto interior para encontrar Deus, minha gente. No tumulto, como é que eu vou escutar Deus? É preciso sair do tumulto interior para encontrar Deus. Apesar das agitações, a sua vida tem as suas agitações. Isso é normal. Apesar dos seus negócios. Ninguém está pedindo aqui para você parar de trabalhar, para você parar de se agitar. Não. Mas apesar das agitações, dos negócios, dos prazeres fáceis, Deus permanece silenciosamente presente. Então, quando você está lá agitado, Deus está silenciosamente presente. Enquanto você está lá nos seus negócios, no seu trabalho, aquele mundo agitado da sua empresa, Deus está lá presente. E é naqueles dias em que você falou com tudo e com todos, e naqueles dias em que você resolveu todos os problemas da sua vida, e naquele dia em que você viveu um dia muito agitado, você só não teve tempo de entrar para dentro de você e falar com Deus que habitava dentro de você, mas mesmo assim Deus estava lá. Deus sempre está aqui. Deus sempre está aqui.
Agora, o Pai espera seus filhos em seus próprios corações. O Pai nos espera dentro do nosso próprio coração. É preciso sair do tumulto interior para encontrar Deus. Ele está em nós como um pensamento, uma palavra, uma presença cujas fontes secretas, inacessíveis aos olhares humanos, estão encerradas no próprio Deus. A solidão, portanto, preste atenção, a solidão é o melhor estado para ouvir o silêncio de Deus. A solidão é o melhor estado para ouvir Deus. E por que a solidão é o melhor estado para ouvir Deus? Porque o contrário da solidão é a agitação. O contrário da solidão, do deserto, é agitação, é barulho, é isso, é aquilo. Veja, o melhor estado para escutar Deus é no silêncio, é no deserto, é na solidão. Por isso que a palavra de Deus em Oséias, capítulo 2, versículo 16, atrairei você ao deserto. Eu preciso que você vá para o deserto. Eu preciso que você saia da agitação. E aí eu falarei ao teu coração. Quem quiser encontrar o silêncio, a solidão é a montanha que se deve subir. A presença silenciosa de Deus já mora no seu coração. O silêncio que procuramos confusamente está em nosso próprio coração e nos revela Deus. Infelizmente, os poderes do mundo que buscam modelar o homem moderno descartam metodicamente o silêncio. Não temo dizer que os falsos padres da modernidade, olha, aqui é o cardeal falando, né? Os falsos padres da modernidade, que declaram uma forma de guerra ao silêncio, perderam a batalha. Os líderes religiosos precisam aprender a conduzir as pessoas ao silêncio. Pois podemos permanecer em silêncio mesmo em meio à maior confusão, às agitações objetas, em meio à barulheira e aos roncos das máquinas infernais que nos convidam ao funcionalismo, ao ativismo e nos tiram de toda a dimensão transcendente de toda a vida interior. E veja, qual é o problema do nosso mundo? O nosso mundo barulhento, o nosso mundo agitado. É que a gente vive num ativismo. Onde você vale não por aquilo que você é, mas você vale por aquilo que você faz. Isso é terrível. Então nós corremos o risco de entrar neste mundo ativista, funcionalista. Ou seja, você serve para alguma coisa? Você serve para isso? Não. Se você não serve, então você é descartado. Para muitos místicos, a fertilidade do silêncio e da solidão é semelhante à palavra pronunciada quando da criação no mundo. Como o Senhor explica esse grande mistério? Cardeal responde: a palavra não é apenas um som, é uma pessoa, é uma presença. Deus é a palavra eterna, o Logos. É o que diz São João da Cruz em suas máximas quando escreve: o Pai eterno disse uma só palavra e essa é seu Filho. Ela a disse eternamente em um silêncio eterno e é no silêncio da alma que ela se faz ouvir. Ditos de Luz e Amor, 99. O livro da sabedoria nos indica essa mesma interpretação sobre o modo de Deus intervir para libertar o povo eleito do seu cativeiro no Egito. Essa inesquecível ação se passou durante a noite, quando um silêncio profundo envolvia tudo e a noite chegava no meio do seu rápido curso, do alto do céu, a tua palavra onipotente se lançou do trono real. Eu quero que você abra a sua Bíblia
sabedoria, sabedoria 18, sabedoria 18, de 14 a 15. Porque quando um profundo silêncio envolvia todas as coisas, e a noite chegava ao meio do seu curso, vossa palavra toda poderosa desceu dos altos céus e do trono real, e qual um implacável guerreiro arremessou-se sobre a terra condenada à ruína. Veja que a obra de Deus aconteceu no profundo silêncio. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Que coisa mais linda! Mais tarde, esse mesmo versículo será compreendido pela tradição litúrgica cristã como prefiguração da encarnação silenciosa do Verbo eterno na manjedoura de Belém. O nascimento de Jesus em Belém foi silencioso. Ninguém viu, ninguém percebeu que Deus estava pisando esta terra. A não ser a Virgem Maria, a não ser José, a não ser os anjos, a não ser alguns magos e pastores. Deus no silêncio tocou nossa terra. As grandes obras nascem do silêncio. O hino da apresentação do Senhor no templo canta também esse acontecimento. O que começa aqui sem ruído, a oblação do grão pelo fruto, quem dentre nós poderá compreender? São João Crisóstomo, em suas homilias sobre o Evangelho de São Mateus, não hesita em enfatizar: vemos que Jesus Cristo nasceu de nós e de nossa substância humana, e que ele nasceu de uma virgem, mas não compreendemos como esse milagre pôde se realizar. Não nos fadiguemos ao tentar descobri-lo, mas aceitemos humildemente o que Deus nos revelou, sem perscrutar curiosamente o que Deus nos mantém oculto. Acolhamo-lo no silêncio da fé. Deus realiza tudo, age em todas as circunstâncias e opera todas as nossas transformações interiores, mas as faz quando estamos à sua espera, no recolhimento e no silêncio. É no silêncio e não no tumulto e no barulho que Deus entra nas mais íntimas profundezas de nosso ser. Então eu pergunto para você, você quer que Deus entre na maior profundeza do seu ser? Então você precisa de silêncio. Não é no tumulto, não é no barulho, é no silêncio. No livro Eu Quero Ver a Deus, Maria Eugênio diz: se observarmos as grandes obras, as ações mais poderosas, as transformações interiores mais extraordinárias e mais brilhantes que Deus opera no homem, somos obrigados a constatar que ele trabalha em silêncio. O batismo realiza uma criação maravilhosa na alma da criança ou do adulto que recebe esse sacramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouvimos as palavras do sacerdote: eu te batizo. Deus silenciosamente pronunciou a sua palavra na alma. Em junho de 2012, na Basílica de São João de Latrão, em uma Lexio Divina luminosa, Bento XVI explicou: dá-se o mesmo na ordenação sacerdotal. No silêncio, pelo sacramento da ordem, um homem torna-se não apenas um outro Cristo, mas também, muito mais que isso, um ipsi Cristo, ou seja, o próprio Cristo. Veja que lindo, minha gente. As grandes obras nascem do silêncio. Bento XVI relembra que na hora da ordenação, ela é feita em silêncio. Existe um momento na ordenação que o bispo coloca a mão na cabeça daquele que será ordenado e ele faz uma oração em silêncio. E toda a igreja fica em silêncio e ali está nascendo um novo sacerdote para a igreja, um outro Cristo, o próprio Cristo.
Nesse momento, sem que nada seja perceptível exteriormente, no silêncio, nas profundezas do ser, ocorre uma verdadeira e real identificação com Cristo. Exteriormente, como sacerdotes, permanecemos pobres e pecadores, mas na realidade somos como que transubstanciados e configurados ao próprio Cristo. No ato da transubstanciação, o sacerdote desempenha o papel de Cristo. E para a gente já ir terminando, a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, a mais incrível e a mais prodigiosa transformação se passa no maior silêncio sagrado. Ouvimos o sacerdote pronunciar as palavras da consagração, mas o prodígio da transubstanciação realiza-se imperceptivelmente como todas as obras mais grandiosas de Deus. O silêncio é a lei dos planos divinos. Então, quando o padre está dizendo, ele pega a hóstia em suas mãos e ele diz, isto é o meu corpo, que é o que eu vou fazer daqui a pouco. Terminando essa pregação, eu já vou celebrar uma missa. Quando o sacerdote pega a hóstia, isto é o meu corpo. E depois toda a igreja é convidada a ficar em silêncio de adoração. E naquele silêncio aconteceu uma transubstanciação. Já não é mais pão, é o corpo de Cristo. Mas os nossos olhos não viram. Somente a fé me dá a certeza de que ali está Jesus, mas tudo aconteceu em silêncio, não houve barulho, não houveram trovões, não houveram agitações, não houveram, porque os planos divinos acontecem no silêncio, Deus age em silêncio. O ser de Deus está presente em nós. O ser de Deus está presente em nós desde sempre em absoluto silêncio. E seu próprio silêncio permite ao homem entrar em relação com a palavra que está no fundo do seu coração. Ficou claro? A palavra está no fundo do teu coração. Eu quero, para terminar, que você abra mais uma vez Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Versículo de 6 a 8. Romanos capítulo 10, versículo de 6 a 8. Então, em seu próprio silêncio, permite ao homem entrar em relação com a palavra que está no fundo do seu coração. Assim, no deserto, não falamos, ouvimos em silêncio. O homem entra em um silêncio que é Deus. Eu termino então com essa palavra. Romanos capítulo 10, versículo de 6 a 8. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto o Cristo. Então eu preciso subir ao céu para encontrar Deus? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos? Que diz ela, afinal, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Preste atenção. A palavra de Deus está no teu coração. A presença de Deus está no teu coração. Então, para ouvir para ouvir a palavra dele, para ouvir a voz dele, basta você entrar no silêncio do teu coração. Aonde Deus mora, aonde Deus habita. Meu irmão e minha irmã, eu termino dizendo que o mundo que nós vivemos é um mundo de agitação, é um mundo de barulho, é um mundo que tira você de você mesmo. E você não pode permitir isso. Sim, a tua vida é agitada, você vai ter trabalho, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Ninguém está falando que a vida não vai ser agitada. Mas nós precisamos encontrar espaços aonde nós saímos dessa agitação e nós
adentramos dentro de nós mesmos para encontrar o quê? Uma palavra que está dentro do nosso coração. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Agora é claro, só vai ter palavra de Deus no teu coração se você meditar essa palavra, se você ler essa palavra, se você guardar essa palavra. Então por que a palavra está no teu coração? Porque você, você guardou ela. Então quando você guarda essa palavra permanece no seu coração. E essa palavra então produz efeito. E essa palavra Deus fala com você. Deus quer falar com você. Então eu quero louvar a Deus por você que vai fazer esse itinerário de 40 dias, onde Deus vai falar com você. Amém.